Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje na nossa casa e falei que ia gravar essa live, estou aqui agora. Sei que muita gente vai poder ter acesso depois daquilo que nós falaremos aqui, com base nas Escrituras. Eu quero desejar a todos que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, que aquilo que Deus tem para fazer no teu coração, Ele continue fazendo, continue operando, uma vez que o reino não para, né? O nosso Deus, ele conta com aqueles que se comprometem com a sua palavra e, acima de tudo, em obedecê-la. Então eu queria chamar você para estar acompanhando conosco. Se você quiser acompanhar, se você quiser depois ler o texto na sua casa com mais calma, com mais tranquilidade, fique à vontade. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite e nós com certeza estaremos transmitindo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Apocalipse capítulo 5, né? É o texto que a gente vai estar lendo. Eu vou ler todo o texto, são apenas 14 versículos, nós leremos e tentaremos da melhor forma possível transmitir aquilo que o texto diz, né, ao coração de todos. Então, acompanhe conosco a leitura e logo depois a gente estará ministrando de uma forma bem simples. Apocalipse capítulo 5, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 5. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho, eu coloco a minha mão, a minha vida em tuas mãos e a vida de todos aqueles, Pai, que estão nos assistindo e que terão acesso a esta mensagem. O desejo do nosso coração é de fato que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o homem seja sempre diante do Senhor, ó Deus, colocado no seu devido lugar, o lugar de servo, o lugar onde ele deve sempre estar pronto a servir de todo o coração.
permaneça conosco e nos abençoe. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante, é um texto extraordinário. Eu gosto muito, na realidade, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, para mim, é fascinante. E quando nós entramos nos pormenores deste livro, quando nós estamos adentrando na sala do trono de Deus, nós podemos não apenas perceber, não apenas nós temos uma imaginação, mas nós somos tocados pelo poder, pela graça e pela unção de Deus. O livro do Apocalipse é um dos livros mais complexos de toda a Bíblia, né? Bem como o livro de Ezequiel, por exemplo, e outros livros das Escrituras Sagradas. Mas ele é complexo porque ele é um livro que fala do futuro, da revelação de coisas que vão acontecer. É importante, então, termos o seguinte olhar sobre o livro do Apocalipse. Ele nos fala do que vai acontecer, mas ele também relata o que já aconteceu. Ele confirma muito do que já aconteceu no primeiro século na vida da igreja e na sequência da história cristã, né, em todo o tempo, nós percebemos a palavra do Senhor se cumprindo, percebemos a palavra do Senhor se configurando para uma realidade de manifestação das últimas coisas. De modo que falar no Apocalipse ou ler o livro do Apocalipse deve gerar não medo de Deus, mas temor, ou seja, um respeito reverente por quem Deus é e pelo poder que a sua palavra exerce na vida de todos os homens, independente se esta pessoa acredita ou não na Bíblia como palavra de Deus, tenha certeza. Esta pessoa, ela será julgada pelo poder da palavra do Senhor. E diante disso, o Apocalipse é um livro extraordinário, porque ao invés de gerar conflito no coração do servo de Deus, gera segurança na vida daqueles que acreditam e creem que de fato Deus enviou seu Filho e logo, muito em breve, o seu Filho voltará para buscar o seu povo e para estar com ele de uma vez para sempre. Então é diante dessa realidade que a gente nos compromete nesta noite em falar desta realidade gloriosa da pessoa de Cristo, quando todas as nações, quando todos os seres criados, né, quando toda a criação de Deus, ela exalta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante nós entendermos que nós temos no capítulo 2 e 3 cartas enviadas às igrejas do Novo Testamento, ou as igrejas da Ásia, melhor dizendo. Essas igrejas, no número de 7, né, uma vez que existia muito mais que 7 igrejas na Ásia Menor, mas João escreve as 7 igrejas, igrejas que existiam, né, igrejas reais, de pessoas que serviam a Deus, igrejas que estavam dispostas a morrer pelo testemunho do Senhor. É verdade que muitos não estavam tão dispostos assim, mas enfim, ele escreve a igrejas reais, a pessoas reais, aquilo que Deus estava lhe colocando no coração através de Jesus Cristo. E ao escrever as 7 igrejas, nós percebemos, e aí você vai ver isso de forma muito clara no livro do Apocalipse, né, a expressão com referência a números como o número 7, o número 12, mostrando essa ideia de completude, né, de perfeição, não apenas uma questão perfeita, mas um termo completo da palavra, porque tudo que Deus tinha para realizar, ele já realizou com relação à salvação daqueles que creem. A vida segue o seu curso, a história não para, o mundo está girando a cada dia, né? A roda está girando e nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus para nós podermos guardá-la no coração e vivê-la acima de qualquer coisa. Antes de nós iniciarmos aqui, eu queria dar aqui o nosso alô e dar a paz do Senhor a todos os nossos irmãos aí, presbítero Reginaldo, pastor Antônio Mendonça, a minha esposa Cristiane, a Cid Claire, que é a irmã Cid Claire, a irmã Elma, o irmão Rosenaldo, que acabou de entrar. Deus te abençoe, querido. E aqueles que vão chegando, vão ficando à vontade, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário aí sobre o livro do Apocalipse, o capítulo 5, fiquem à vontade. Aqui todos nós temos liberdade para falar e para poder compartilhar do que Deus traz ao nosso coração. Mas como eu falava, capítulo 2 e 3
Jesus está relatando para a igreja aquilo que ele está vendo. Aquilo que ele está vendo, com os olhos como chama de fogo. Como aquele que não apenas sustenta a liderança, não apenas sustenta o seu povo, mas aquele que anda no meio do seu povo. Aquele que veio para corrigir o seu povo e para trazer ao coração deles uma realidade talvez jamais pensada antes. Então nós temos capítulo 2 e 3, essa realidade. Capítulo 1, existe uma apresentação da pessoa de Cristo, né, de quem ele é, o noivo, né, tão aguardado pela igreja, que se mantém imaculada apesar das dificuldades que enfrenta. Então nós temos... E aí o capítulo 4 nós temos aquele momento onde é relatado a adoração de toda a criação ao Criador, Deus o Pai. Então nós temos no capítulo 4 Deus no controle de tudo, Deus no trono e Deus recebendo a adoração de toda a sua criação. No capítulo 5, nós temos então Jesus Cristo, Filho amado, aquele que foi enviado por Deus, né, se manifestando para realizar uma obra que homem nenhum tinha condição de realizar, que era não apenas tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, como ele teria dignidade para lê-lo e para romper cada selo daquele livro. Então, diante dessa realidade, Jesus está entrando no cenário de Apocalipse mais uma vez, né, dentro de uma visão, da visão que João tem da pessoa de Cristo, e nessa perspectiva ele agora será adorado e a sua glória se revelará de uma forma humilde, de uma forma simples, mas extremamente poderosa e suficiente para romper com todos os grilhões do inferno, com todos os grilhões que prendem a mente dos homens a uma cegueira espiritual e a uma cegueira de entendimento das Escrituras. Então observe que o texto ele é muito claro, né? E não há assim, a gente precisa ter muito cuidado com as interpretações que nós ouvimos ou que nós lemos muitas vezes sobre o livro do Apocalipse. Como eu falei no início, é um livro que deve gerar segurança e convicção no coração dos salvos, no coração daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, deve gerar temor para conduzi-los à presença do Senhor, para que eles possam receber Cristo como único e suficiente Salvador. Então o texto é muito claro. João ele tem visões no capítulo 4 e a visão continua no capítulo 5. E no capítulo 6 ele tem o desfecho dessa realidade, desse livro que Cristo rompe todos os selos um por um até chegar ao 7º selo. Então o texto diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? Deus. Deus está sentado no trono do universo, da sua criação, de tudo que existe aqui. A gente lembra então de Isaías capítulo 6. Quando Isaías entra no templo do Senhor para cultuar a Deus, ele tem uma visão do trono de Deus, do trono de glória, de majestade, e ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, aquele que está sentado não está sentado por acaso, está sentado por quem tem o controle e o domínio de todas as coisas. A história da humanidade está sob domínio das mãos do Todo-Poderoso, o soberano Deus. Então, dentro dessa realidade, João vê na mão direita dele um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Que livro é esse? Qual a importância desse livro? Muitos estudiosos têm várias interpretações. A mais coerente é que esse livro traga nele, né, escrito por dentro e por fora, não apenas a história de toda a humanidade, mas também o desfecho dela. Se você olhar o capítulo 6, você vai ter uma noção disso. Quando Deus está falando a Daniel no último capítulo 12, versículo 4, Deus fala justamente isso, que o livro que Daniel estava encerrando e que Deus ordenava que ele encerrasse, aquele livro seria esquadrinhado. E aquele livro, os homens buscariam conhecê-lo, muitas vezes sem um propósito definido no coração desses homens.
Então, quando eu olho aqui, eu vejo esse Deus tremendo, soberano, grandioso, poderoso, reinando sobre todas as coisas, reinando sobre o reino dos homens, reinando sobre o reino das trevas e reinando sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ele está assentado e ele tem um livro em suas mãos. Ele vê também um anjo forte que proclamava, que anunciava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Essa é uma pergunta inquietante, não apenas para o anjo forte, para o anjo poderoso, mas para aquele que ouve. Lembre-se que João está tendo uma visão. Depois de Jesus Cristo falar a João o que ele deveria escrever às igrejas, ele convida João para ver algumas coisas, e essas coisas são extremamente extraordinárias. E quando João ouve esse anjo proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Versículo 3 diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu imagino o desespero, a angústia do apóstolo João diante daquela realidade. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, dando também a ideia não apenas de que o que está escrito é a manifestação da perfeição de Deus, mas é algo que está selado com muita segurança. Ninguém pode violar isso. Ninguém pode chegar a colocar a mão ou romper os selos. Tem que ser alguém digno para isso. E o anjo pergunta: quem é digno? Quem é digno? João fica esperando e ele tem aquilo que o anjo completa a sua frase. Não foi achado ninguém, nem em cima no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém foi achado digno. E João começa a chorar, o versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Não era somente abrir, apenas olhar. Ninguém foi digno na terra, em cima nos céus, nem debaixo da terra, de olhar para o livro e de abrir o livro, de romper os seus selos. O desespero tomou conta do apóstolo João, porque ele andou com Cristo por 3 anos e meio. Ele viu os milagres, ele viu Deus operando maravilhas por intermédio do seu santo servo Jesus. Ele percebia que aquele homem a quem ele seguiu durante 3 anos e meio era o próprio Filho de Deus, a encarnação do Deus vivo sobre a terra, que andou com ele, que andou ao lado dele, com quem ele teve intimidade a ponto de ser dos 12 e entre os 3 o mais próximo de todos. Angústia é o que paira sobre a humanidade. Os homens não conhecem o seu fim. E isso gera desespero, porque lhes falta conhecer as Escrituras. O mundo está vivendo um momento difícil, complexo. Acho que essa geração já viu muito mais coisas do que as gerações passadas em quase mais de 19 séculos. João, então, ao chorar, certamente ele deve ter se lembrado de Abraão, o pai da fé. O homem que andou com Deus. O homem a quem Deus escolheu para dele fazer surgir um povo incontável. Ele deve também ter se lembrado de Moisés, um grande líder, né? O libertador de Israel. Alguém que falou com Deus face a face. Alguém por quem Deus estabeleceu princípios com relação ou com respeito à aliança que fez com Moisés sobre o povo de Israel. Ele deve ter se lembrado de Elias, o profeta, o grande profeta do Senhor. O homem destemido que, embora imperfeito e limitado como qualquer um de nós, desafiou 450 profetas de Baal e Deus lhe respondeu com fogo, trazendo juízo sobre todos os falsos profetas daqueles dias. Homens de caráter, homens de intimidade com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Homens que
Enoque, Moisés e Elias, eles não enfrentaram a morte física, eles foram tomados por Deus da terra. Moisés diz que ele morreu, mas ninguém nunca achou o corpo dele. A referência do local onde ele foi sepultado tem apenas a referência, mas não tem divulgação de que de fato o corpo dele foi ali sepultado. E o que dizer de mim e de você? O que dizer de nós, pecadores, limitados, miseráveis, falhos? Não somos dignos. Não somos dignos da salvação, não somos dignos do perdão, não somos dignos das benevolências do Senhor, não somos dignos. João se desesperou, chorou muito. Se a história terminasse aqui, a humanidade teria um fim trágico. Se Apocalipse terminasse no versículo 4 do capítulo 5 deste livro, tenha certeza, a tragédia seria muito maior na vida de toda a humanidade. Mas o versículo 5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! É maravilhoso amar as Escrituras. É maravilhoso amar Deus. É maravilhoso servir a Deus apesar das circunstâncias. É tremendo saber que nós também somos amados por Ele. A história não termina com dor, não termina com choro, não termina com morte. A história não termina sem um desfecho divino. A história termina com um desfecho divino e não sem um desfecho divino. A história segue o seu curso e Deus tem o controle de tudo sob suas mãos. Não chores. Não chores. As experiências são duras e são amargas, mas o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é sustentador, o nosso Deus é um Deus extraordinário, o nosso Deus é um Deus que traz ao nosso coração aquilo que Ele tem feito ao longo da nossa vida, nos ensinando, nos moldando, nos lapidando, para que toda lágrima derramada seja lágrimas derramadas de prazer na presença dEle, de êxtase diante dEle, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode operar na nossa vida e através de nós. O fim do povo de Deus, daqueles que confiam, não será um fim trágico eternamente, porque Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Louvado seja Deus mais uma vez. 2 títulos messiânicos dirigidos à pessoa de Cristo no Antigo Testamento. O leão da tribo de Judá. No Antigo Testamento, a expressão leão sempre vai vir no diminutivo. Mas no Novo Testamento não há espaço para o diminutivo. Ele vem como leão mesmo, não como leãozinho. É como leão. O leão que ruge. O leão que tem poder, que tem domínio. A raiz de Davi, uma expressão da geração, ou seja, a promessa se cumpriu naquele que veio da geração de Davi. Deus estabeleceu a sua palavra e cumpriu aquilo que disse que faria. Venceu. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu. Não foi uma vitória momentânea, é uma vitória eterna. Ele declarou na cruz: está consumado. Ele venceu. E quando nós confiamos nele, nós vencemos. Quando nós nos entregamos a ele, nós somos chamados a vencer. Ontem eu lia Romanos capítulo 8. Eu e a Cristiane meditávamos nesta passagem. O capítulo no livro de Romanos das convicções, das certezas. E você vai perceber, queridos, que a vida de um cristão, ela é muitas vezes escrita com sangue, suor e lágrimas.
sangue, suor e lágrimas. Ninguém passa por essa vida ileso. Todos nós enfrentaremos sofrimentos, seja de qualquer ordem, mas o nosso Deus é o Deus que no final de todas as coisas nos coroará com glória, como diz o capítulo 8 de Romanos, porque nada pode nos separar de Deus, nada pode nos afastar de Deus, ninguém nos condenará, ninguém tem poder de nos conduzir ou de consumir a nossa vida eternamente, porque a chama que arde dentro de mim, dentro de você, ela veio de Deus, foi soprada por Deus, foi dada por Deus, e em Deus nós somos mais que vencedores. O Cordeiro. É interessante isso. O ancião diz para ele: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Mas cadê o leão? O ancião fala sobre o leão e a raiz de Davi. Quando João olha, ele vê um cordeiro. João olha, esperando ouvir um leão rugindo com bravura. Ele olha para ver as manifestações da graça de Deus sobre a geração de Davi. Quando ele coloca os olhos, ele vê um cordeiro. E a expressão é essa: no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé. O cordeiro não estava caído, o cordeiro não estava prostrado, o cordeiro estava no meio do trono e entre os 4 seres viventes e os anciãos, e ele estava de pé, posição de honra, posição de quem não apenas venceu, posição de quem governa, posição de quem observa, posição de quem vê, posição de quem sonda, posição de quem está observando. Ele está naquele ambiente celestial, ele está diante daquela realidade gloriosa, mas os olhos dele estão sobre o seu reino, os olhos dele estão sobre o seu povo. Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. A mensagem do Evangelho não é sobre mim. A mensagem do Evangelho não é sobre o homem. A mensagem do Evangelho é sobre aquele que veio e se fez carne e habitou entre nós e morreu e ressuscitou e hoje vive à direita do Pai, intercedendo pelos seus, e breve vai voltar. Essa é a mensagem do Evangelho, que os homens se arrependam e se voltem para Deus, que os homens se arrependam e se voltem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro. Todas as vezes que eu leio esta palavra nas Escrituras, no Novo Testamento, é uma referência sempre à pessoa de Jesus Cristo. E sempre nos remete ao Antigo Testamento, o Cordeiro do sacrifício. Muitos animais foram mortos ao longo da história pelo povo de Israel, de forma simbólica, até que o verdadeiro Cordeiro viesse para morrer verdadeiramente em uma cruz. Queridos, quando João está batizando no Rio Jordão e vê Jesus vindo em sua direção, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que dará a sua vida para resgatar milhares e milhares de pessoas. Eis aquele que veio de Deus para morrer por aqueles que não poderiam pagar pela vida que eles deveriam ter na eternidade diante do Senhor. Eis aquele que vai romper todo o mal para estabelecer a vitória do bem, do reino da verdade e da justiça. Sim, o Filho de Deus, o amado da nossa alma, Jesus Cristo. Esse Cordeiro que esteve morto, que foi morto, não estava morto, estava vivo, estava de pé. E o versículo continua:
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não era apenas um cordeiro que estava indo para o abatedouro, para o matadouro, para ser sacrificado. Era um cordeiro com 7 chifres. Mais uma vez a expressão do número 7, que traz ao nosso coração uma realidade de alguém que tem domínio e poder. Toda vez que você vê a expressão chifre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas no capítulo, no livro de Apocalipse, é uma referência a poder, a domínio. O cordeiro tem 7 chifres, ou seja, o seu poder, o seu domínio é incontável. Ninguém pode medir, ninguém pode contar. É possível perceber, mas ninguém pode dominar, ninguém pode controlar, porque o poder dele está acima de todo o poder humano, bélico ou de qualquer ordem que possa existir, até mesmo no reino espiritual e principalmente no reino espiritual. O cordeiro não é um cordeiro frágil, é um cordeiro forte, é um cordeiro que está colocado numa posição para ser adorado, para ser cultuado, para ser exaltado por aqueles que confiam nele e que se entregaram a ele porque acreditam na sua obra redentora. Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ainda fala de perfeição não apenas do poder, mas da sua visão. Ele contempla tudo e todos. E essa também fala, é uma expressão usada, 7 Espíritos de Deus. Não é que existem 7 Espíritos Santos, né? Não existe isso. 7 Espíritos de Deus é a perfeição do Espírito Santo em poder, em domínio. Logo, a obra que foi realizada na cruz, ela foi idealizada por Deus Pai, o Criador, concretizada por Cristo, o Deus Filho, e selada pelo Deus Espírito Santo. Então a obra trinitária, ela está completa e ela está atuando na vida daqueles que se rendem a Deus de todo o coração. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Dignidade. Ele conquistou dignidade quando deu a sua vida e tornou a tomá-la para si na sua ressurreição. Então só ele é digno de tomar o livro e romper com os selos. Agora olha que interessante, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem é Jesus Cristo? É alguém que realiza milagre apenas? Quem é Jesus Cristo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é aquele que venceu. Ele é aquele que tem o domínio de tudo e de todos para exercer soberania sobre todos. Ele é aquele que conduz a minha história e a sua história. A história do povo de Deus não é conduzida pelo povo, é conduzida por Deus. A soberania do Senhor não anula a nossa responsabilidade. Logo, responderemos pelos nossos atos diante do Senhor e diante dos homens. Então, os 24 anciãos, aqueles que faziam parte daquela realidade celestial, né? E aqui 24 anciãos é uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 discípulos do Senhor, os 12 apóstolos de Cristo, exceto Judas, né, que foi quem o traiu, mas que depois o seu lugar foi completado por Matias, que foi escolhido por meio de uma oração e uma direção de Deus ali no capítulo, no livro de Atos, nos primeiros capítulos que narram essa história. Então eles estão lá. Eles entendendo que aquele que tem o livro nas mãos é digno de adoração. O Filho, Jesus,
o centro de tudo, o centro da vida da igreja, o centro da minha vida como marido, como filho, como ser humano, o centro da vida do ser humano como um todo, não apenas da igreja, mas do ser humano como um todo. Mesmo não reconhecendo isso, os homens, eles têm apenas em Cristo o centro de suas vidas. Diz o versículo 9: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ele não apenas venceu para abrir o livro e romper com os selos. Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser exaltado. Há muitos que dizem que Jesus não é Deus, não é digno de adoração, por desconhecerem as Escrituras ou por estarem enganados com falsas doutrinas. Mas o texto é muito claro. O texto é muito claro. Os seres viventes e os 24 anciãos se dobraram perante ele e entoaram um novo cântico. E esse novo cântico aqui é exclusivamente escrito para esse momento e para essa finalidade. O texto descreve não apenas a dignidade de Cristo, mas descreve a sua obra redentora. Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus. Ele comprou as nossas vidas. E ele tem muitas e muitas outras vidas a serem compradas. Quando homens e mulheres se voltarem para Deus, nós não percebemos, isso não fica visível humanamente falando, mas é isso que acontece. Quando homens se rendem a Cristo, é porque eles foram aceitos por Cristo e comprados com o sangue derramado na cruz do Calvário. E quando ele compra, ele nos constitui para Deus. Ele nos coloca perante Deus para sermos reino e sacerdote, para podermos reinar sobre toda a terra e para adorar o seu santo nome, para celebrar o seu santo nome, para dignificar a sua morte, para dignificar a sua ressurreição e para dignificar a sua glória sobre as nossas vidas. Nós não fomos chamados para fazer da palavra de Deus comércio. Nós não fomos chamados para brincarmos de sermos cristãos. Nós não fomos chamados por Deus para podermos fazer as coisas a nosso bel prazer. Existe uma direção divina, existe uma capacidade que o próprio Deus nos concede pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelos dons concedidos a nós, a condição necessária para oferecermos a Ele aquilo que Ele recebe de nós. Porque quando Ele recebe nossa adoração, Ele recebe uma adoração que foi purificada, que foi lavada e remida pelo sangue daquele que morreu na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele mostra não apenas a dignidade do Cordeiro, mas ele revela a nossa missão. Se nós estamos em um reino, se nós somos constituídos sacerdotes, é nosso dever servir a Deus servindo pessoas. É nosso dever adorar a Deus em detrimento de qualquer outra coisa. É nosso dever estar na presença dele e nos submeter à sua vontade, obedecendo-lhe em tudo. É nosso dever. É nossa responsabilidade. É nosso compromisso como cristãos em Cristo Jesus. Logo, ao mesmo tempo que nós servimos a Deus no seu reino, nós conduzimos homens à sua presença como sacerdotes do Senhor. Versículo 11. Vi e ouvi. Até aqui João tinha visto. Versículo 11, agora ele vê e ouve. O que é que ele vê e ouve? Uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Quem está no trono? Deus, o Criador. E quem está de pé no meio do trono? O Cordeiro. E agora João vê e ouve uma voz de muitos anjos ao redor do trono.
Mas não é somente os anjos que estão ali. Os seres viventes, os 24 anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Essa é uma referência para uma conta que não pode ser demarcada. Um número incontável de anjos. E aqui eu incluo certamente querubins, serafins, que servem a Deus 24 horas por dia. Que servem a Deus adorando a Ele. Os anjos é um exemplo para nós. Exemplo de adoração e obediência. A vontade dos anjos é fazer a vontade de Deus. Logo, a vontade dos homens deve ser fazer a vontade do seu Criador. E qual é a vontade do seu Criador? Qual é a vontade de Deus o Pai? Que os homens reconheçam que Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar da condenação eterna. Leia o Evangelho de João. Leia as cartas de João. Leia as Escrituras Sagradas e você vai ver que tudo aponta para Cristo. Ele é o centro. Versículo de número 12. Proclamando em grande voz. Um grande coral. Um coral com uma multidão incontável de anjos. Dos 4 seres viventes. Dos 24 anciãos. Versículo 12. Proclamando em grande voz, diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi, versículo 13, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós vivemos em um tempo onde cristãos estão adorando a homens. Estão obedecendo a homens, ao invés de obedecerem a palavra de Deus. Versículo 12. João ouve, ele vê aquela manifestação gloriosa e ele vê aquele que é digno. E agora ele parte para uma realidade muito mais ampla, né? Ele descreve aqui 7 características desse ser glorioso, poderoso, né? Que é justamente a glória, o poder, riqueza, sabedoria, louvor e honra. Expressões de realeza. Somente o Rei do Universo é digno, somente o Rei do Universo é exaltado ou deve ser exaltado. O centro da igreja não é a teologia A, B ou C. O centro da igreja é Cristo. O centro da minha adoração é Cristo. O centro da minha existência ministerial, pastoral, da minha humanidade limitada é Cristo. O centro daquilo que nós devemos buscar, seja para qualquer ordem da nossa existência, é Cristo. Tudo se resume nele e tudo nele tem resposta para o coração e anseio da humanidade. Jesus é o centro, principalmente na vida da igreja. A igreja que não tem Jesus como centro, ela perde a direção de Deus. A igreja que não tem Jesus como centro, ela vive como Laodiceia. Ele está fora batendo para entrar, mas a porta desta igreja está fechada para ele. Jesus é o centro da pregação das Escrituras. Ele é o centro da interpretação das Escrituras. Ele é a chave hermenêutica para nos fazer compreender
tudo que está escrito nas Escrituras. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Ele é o centro, ele é digno de adoração, ele é digno de ser respeitado, reverenciado. Versículo 14 diz que os 4 seres viventes, os anciãos e toda a criação. Versículo 13. E toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Nós temos aqui uma adoração no céu e uma adoração na terra. Anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos estão adorando a Deus junto ao seu trono de glória. Os homens estão adorando na terra, toda a sua criação. Do que há em cima no céu, olha só, do que há em cima no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Até a criação, até os animais adorarão a Deus no dia da vitória final do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero estar nessa multidão incontável de seres humanos que foi comprado por Deus, por Cristo, para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. E eu gostaria e quero também que você e a sua família, bem como eu e a minha casa, a minha família, estejamos celebrando o grande dia do Senhor, aonde nós, de uma vez por todas, entraremos na presença dele para não mais sairmos. Queridos, isso é glorioso. Vale a pena amar a Deus, vale a pena amar a Cristo, vale a pena se entregar a Ele. A religiosidade nos afasta de Deus. Somente um cristianismo centrado na pessoa de Cristo é suficiente para satisfazer a vontade do Pai. Quando eu estou adorando a Deus, Deus não está olhando para as minhas expressões faciais, físicas, embora quando o ser humano se entrega, ele se entrega por completo e ele se deixa derramar diante do Senhor. Deus está olhando para o meu coração, para as minhas atitudes e para a motivação que me leva a ser quem eu sou e a fazer o que estou fazendo para Ele. De tudo que eu disse, de toda a informação que eu lhe passei, uma coisa é suficiente. Reconheça que você precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele removeu os meus pecados. E a cada dia que eu peco e me volto para Ele, Ele continua removendo por misericórdia e graça os pecados que tentam me afastar dEle. Somente nele nós teremos plena alegria e convicção de adorá-lo sem temer o homem, sem ficar assustado com o que vão pensar a nosso respeito, porque o sangue que foi derramado nos alcançou e nos transformou e nos tem transformado, nos tem santificado, nos tem purificado para Ele e somente para Ele. William Barclay, quando está comentando esse texto das Escrituras, ele diz que o verso 12 até o verso 14 é uma antecipação do fim, no que diz respeito à adoração. Céu é lugar de adoração. Se você quer ir para o céu e não quer se dobrar diante do Cordeiro aqui, você não entendeu o Evangelho. Se você quiser a glória eterna, sem enfrentar os sofrimentos aqui, você não entendeu o Evangelho. Se você quer apenas as bênçãos de Deus, mas não quer obedecer o Deus que abençoa, você não entendeu o Evangelho. E o Evangelho é Cristo.
crucificado, morto e ressuscitado, chamando homens ao arrependimento, para serem curados dos seus traumas, das suas enfermidades físicas, emocionais e espirituais, que se chama pecado. Sim, Deus nos convida a celebrarmos o santo nome dele, a adorar o santo nome dele, com base na obra daquele que veio e deu a sua vida por nós. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus aplique esta palavra em seu coração. Que Deus nunca tire ou nunca permita que tirem de você a gratidão para adorá-lo, a gratidão para exaltá-lo, porque Paulo diz em Romanos 8,18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, os filhos do reino, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse texto e tantos outros têm sido fundamental para a minha experiência ministerial desse momento, tanto para mim quanto para minha esposa. E eu louvo a Deus por tudo o que o Senhor está permitindo, porque o Senhor tem uma resposta e Ele tem uma direção para todas as coisas. Eu quero orar contigo e eu quero orar por você também, em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho, eu quero apresentar a minha vida, a minha casa, minha esposa, todos os nossos familiares, bem como todos esses que ouvem, Pai, e que ouviram esta mensagem nesta noite. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é Tua. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Por isso aplica a Tua palavra em cada coração. Move o Teu braço glorioso de poder para desfazer todo o mal, para repreender, Pai, toda a retaliação de Satanás. Deus traz cura física, emocional e espiritual sobre todos nós. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco, pela sua paciência. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deixe Deus usar a tua vida e continue sendo instrumento de Deus na terra para a glória do Senhor. Deus te abençoe muito e até uma próxima oportunidade. Certamente, muito em breve, nós estaremos aqui com mais uma live pregando a palavra de Deus, porque as pessoas podem nos tomar coisas, mas não jamais tomará a nossa alegria de pregar o Evangelho do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus.